o mito da democracia racial. Eu acho que nesses embates, sim, tem, tem um. Agora, tem alguns elementos que tornam possível a gente pensar nessa ideia da democracia racial, né? No sentido. Mas a gente tem que pensar de que maneira também, né? Porque se a gente fosse pensar em democracia racial, seria democracia racial direito para todos, né? Mas o que se pensava nessa época, e os discursos foram muito fortes, foi no sentido de impor uma ideia de que era necessário forjar uma comunhão brasileira, né? Essa expressão comunhão brasileira eu vi no jornal baiano, né? Que eu achei muito sintomático, né, dessa ideia de que era preciso formar a partir dali, refundar a sociedade a partir dessa ideia de comunhão, né? Mas era como se os escravizados fossem integrados, né, dentro da sociedade. Mas é interessante que, ao mesmo tempo, essa comunhão não era vista de maneira equitativa, né, igualitária. Era a comunhão forjada na desigualdade racial, né? Os libertos, né, deveriam concorrer para a comunhão brasileira como trabalhadores, produzindo, né, continuando produzindo, trabalhando, né, como se reproduzisse o mesmo lugar que eles ocupavam durante a escravidão. Né? Então, isso foi um discurso que foi forjado no sentido de realmente evitar o que seria esse conflito racial, né? Essa conflagração racial que ocorreu em outros lugares e que no Brasil já apresentava também, vamos dizer, eles já viam como sinais desse conflito racial. Né? Inclusive, a abolição da escravidão era evitada por muitos setores, né? Com a ideia de que era preciso fazer a abolição, mas fazer com muito cuidado, para que não permitisse o surgimento, a emergência de conflitos raciais. Né? Como se os conflitos raciais já não existissem. Né? Os conflitos raciais já estavam colocados. Né? Mas eles temiam conflagração, né, racial em que os negros, né, pudessem formar uma frente em que modificasse as hierarquias montadas, né, em torno da escravidão. Desculpa. Então, eu creio que esse discurso era muito mais para evitar, para contornar esses conflitos e apresentar vamos dizer, uma saída, né? E se a gente considerar que na Bahia, em Pernambuco, eram lugares de maioria negra, né? A maior parte da população era negra ou mestiça, né? Ou de pardos, né? Os brancos na Bahia em torno de 30 ou menos por cento, né, da população. Então esse discurso tinha muito a ver com isso. Quer dizer, é preciso a gente manter essas hierarquias, mas como a gente vai manter dentro de uma sociedade tão, né? Então era essa ideia da integração, mas uma integração que não era inclusão, né? Era uma integração, mas uma integração dentro de uma hierarquia montada, né? Então era preciso manter a hierarquização, né? Mas integrando essas pessoas. Né? E, ao mesmo tempo, evitando o que eles chamavam de ódio racial. E é interessante que o ódio racial era o ódio racial considerado vindo dos ex-escravizados, ou da população negra, ressentida com a escravidão, que poderia se lançar contra os brancos. Havia todo esse discurso, né? E que estava bem posto, né? Uma das saídas seria essa integração, né, mantendo a hierarquia, e a outra seria a imigração, seria a saída do embranquecimento, né, como estava ocorrendo no sul do Brasil, no sudeste. Só que as províncias do norte não tiveram essa mesma força, né, no sentido de atrair imigrantes. Né?
Então, eles tinham que contar com a população que existia, né? E essa maioria da população era negra, mestiça, uma boa parte que vinha da escravidão. Como integrar essas pessoas? Pensar essa integração é dentro dessa ideia de comunhão, né? Pode ser aí a base dessa ideia de democracia, mas dentro dessa ideia de democracia, mantendo a hierarquia, né? Racial montada a partir da escravidão.